Olá Peru, olá minha sogra, olá Lady Gaga. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de graça. E você aí, tem perdoado pecados? Antes de mais nada, eu quero pedir para você mais uma vez. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Ajuda demais a sua inscrição. E não esqueça de ativar as notificações, porque todas as vezes quando a gente enviar um vídeo novo no nosso canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, tudo bem? E também nos siga nas nossas redes sociais. Dá uma olhada lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, também no nosso Twitter. Vai ser muito bom ter vocês nos seguindo e conhecendo um pouquinho mais da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre perdão. O quão importante é esse tema para todos os seres humanos. A gente vai entender que na Bíblia o tema central dela é o quê? Salvação, remissão dos pecados através da figura de Jesus Cristo. Mas a salvação e a remissão dos pecados, ou a obra redentora de Jesus, se dá através do fato de Ele nos perdoar. Bom, então eu quero já lançar uma pergunta aqui agora para você ir pensando ao longo de todo o nosso vídeo. Você já reparou que a Bíblia não te ensina a pedir perdão? Não. Ao contrário disso, a Bíblia te instrui e te motiva a sempre arrepender-se. Todas as questões tratadas sobre o perdão, a Bíblia vai mostrar que há a necessidade do arrependimento. Foi esse o discurso de João Batista lá em Mateus 3, foi esse o discurso de Jesus lá em Marcos 1 e foi esse o discurso de Pedro lá em Atos 2. João Batista representa os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Jesus já representa o próprio Filho de Deus encarnado aqui entre os humanos para trazer para a humanidade a possibilidade de serem perdoados. E Pedro já representa a igreja, que é uma coisa mais futura. E a missão dela, Jesus fala lá em João, no capítulo 20. E é fantástica a comissão que Jesus dá em João, porque os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, quando fala da grande comissão de Jesus Cristo, eles tratam a respeito de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, faz discípulo. Mas João não. João, lá no capítulo 20, a partir do versículo 21 até o 23, vai falar o seguinte, que Jesus chegou para perto dos discípulos, falou para eles, olha, Pai seja convosco, soprou sobre eles o Espírito Santo e falou, agora vocês têm poder para perdoar pecados. Assim como eu vos perdoei, vão e perdoem os pecados de todos. Nós temos uma missão, gente. Qual que é a nossa missão? Pregar o evangelho através do perdão dos pecados. Olha que fantástico, enquanto alguns evangelistas estão preocupados em fazer discípulo, fazer o que Jesus fez, fazer milagre, João está preocupado em trazer a essência do cristianismo para todos os povos. E qual é essa essência? Perdoar pecados! Muito bom saber que a gente está aqui para perdoar pecados, né? E tem um monte de gente que fica falando aí para tudo quanto é lugar que vai, né? Quem perdoa é só Deus. Por que pessoas falam isso? Porque as pessoas não entenderam qual que é o significado do perdão. Bom, igual eu falei no comecinho, a Bíblia não te ensina em momento nenhum a pedir perdão. Porque o que acontece? Todas as vezes quando alguém ofende alguém, a gente tem o costume de falar para um ofensor, ir lá no ofendido e falar, você tem que pedir perdão, porque você está errado. E a gente ensina isso para as nossas crianças desde quando elas são novinhas. A gente fala para elas, vai lá e pede perdão para o seu irmãozinho. Não pode fazer isso, menino. E a gente impõe um peso para essa criança. Vai lá, menino, peça perdão para o seu irmão ou para quem quer que seja. E aí a criança vai, sem se arrepender, vai lá e fala, desculpa, desculpa. E daqui a pouco vai e faz a mesma coisa. Por que a Bíblia não fala para que o ofensor fique pedindo perdão? Porque isso remete ao legalismo. E tudo que tem um padrão legalista foge do padrão de Cristo. Porque quando alguém vira e fala o seguinte, me perdoa pelo que eu fiz, ela dentro de si pensa o seguinte, pelo menos eu fiz a minha parte.
Se não me perdoou, o problema é dele. Você está certinho. Você demonstrou que é superior a ele. Parabéns. A gente não precisa de ficar se colocando em uma posição superior justamente no momento do perdão, porque o perdão já conota humildade. A Bíblia não trata com o ofensor. Com o ofensor basta a palavra, arrependa-se. Mas com o ofendido, a Bíblia trata do começo do Gênesis ao fim do Apocalipse. É o tempo inteiro tratando com o ofendido. Se o teu inimigo te fez mal, perdoa 70 vezes 7. Se ele tá te perseguindo, fica de boa. Se der um tapa na sua face, vira outra. Se te pedir a capa, leva túnicas, pedir a túnica, entrega a capa. Aí Paulo também vai ficar falando para nós, olha, porque você tem que tratar o mal é com bem. Porque você não pode ficar nesse jogo de ser produto da maldade dos outros. E aí eu gosto demais da oração do Pai Nosso, porque é justamente na oração do Pai Nosso que a giripoca pia. Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vocês já perceberam que é justamente na hora do perdão em que os crentelhos arrumam rilia com os nossos irmãos católicos? Vocês já perceberam isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença, gente? Qual é a diferença? E por que a gente está arrumando briga justamente na hora de pedir perdão e na hora de perdoar? Porque o texto da oração do Pai Nosso trata especificadamente de perdão. Depois que ele termina de dar o exemplo da oração, ele fala o seguinte: se vocês perdoarem aqui na terra uns aos outros, Deus vai perdoar vocês lá nos céus. Então a oração do Pai Nosso é um chamamento para que a gente possa perdoar pecados. Você tem o poder de perdoar pecados? Todos nós temos o poder de perdoar pecados. Isso está na Bíblia, isso é a comissão. Nós estamos aqui para fazer a diferença na sociedade, aceitando ela como ela é. Assim como Deus aceitou a gente como nós somos, porque éramos os piores da face da terra, mas Ele derramou o seu sangue por nós. Agora nós também podemos derramar o nosso sangue para que um irmão querido também receba o mesmo perdão que nós recebemos. Nós podemos sim perdoar pecados, tá bom? E pare com esse negócio de querer ser maior, querer ser melhor do que o outro porque você pediu perdão. Não, se arrependa. Se você é um tipo de ofensor, se arrependa. Agora, se você é um tipo de ofendido, abra o seu coração, porque a Bíblia está aí para tratar da sua alma, tratar da sua vida, do seu futuro, seus filhos. E eu tenho 5 filhos. Receba 5 filhos aí também. É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente vai trazer mais um vídeo falando de graça, tudo bem? E se eu falei qualquer coisa de errado aqui, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa.